Giovani é mais meio atacante do que GG, GG é mais um armador. Então a gente botou o time mais para frente, reposicionou o Daniel. E depois, no momento que eu entendi que a gente precisava de mais força ofensiva, a gente fez as trocas para frente com Dadá e Potker. E depois que a gente fez o gol, precisávamos jogar pelo resultado mesmo, fechar, defender bem, não conceder oportunidade. Praticamente a gente não concedeu as oportunidades no segundo tempo com o Atlético. E foi uma vitória muito importante para retomar essa confiança. Está todo mundo muito feliz aqui. E eu tenho certeza que essa vitória aí vai trazer outras coisas boas para a gente à frente na competição. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. É comum, né, do líder, independente da vitória ou da derrota, ele chegar, como o senhor sempre faz, e tomar a responsabilidade das situações. Principalmente tem acontecido muito quando o CRB não consegue os resultados. Mas num jogo como hoje, por exemplo, onde o time faz os ajustes e consegue, por exemplo, naquela mudança ali dos dois atacantes, dos dois pontas, fazer o gol da vitória. O quanto dessa vitória ela é acreditada, ela é de porcentagem dos jogadores, daquilo que a comissão técnica conseguiu ajustar, dentro de um jogo como esse, por exemplo, em que tinha muita dificuldade para conseguir fazer o gol? 100% deles, porque na hora que a gente faz a troca de Dadá e Potker por Thiago e Baggio, a gente dá informações para que Dadá e Potker chegassem mais na área nos cruzamentos, porque a gente ia ter que entrar pelos lados, pelo fato do Atlético estar mais fechado. E se você for ver, na hora que Giovani cabeceia no lance do gol, o Dadá conferiu. Talvez se Thiago tivesse no jogo, até pela característica de Thiago estaria um pouco mais aberto, talvez não fizesse o gol. Então o mérito é total dos jogadores que entraram concentrados. Se você vê aí, ó, Giovani participou, Dadá participou, Breno depois entrou muito bem. Eu estou super feliz com a entrada dos jogadores, porque isso fortalece o nosso grupo. A gente também estava precisando disso, assim, jogadores que vinham entrando. Dadá tinha entrado super bem contra a Chapecoense, Breno tinha entrado super bem contra a Chapecoense. E a gente tem um grupo que eu conto muito, a gente tem jogadores importantes. Hoje Christopher entrou super bem também, entrou numa função importante ali para trabalhar fechando junto com o Meritão. E assim, é a força do nosso grupo, a força principalmente dos jogadores, a vitória é deles. Eles precisam ter consciência do nível que eles entregam de qualidade de jogo quando eles estão nesse nível de concentração, quando eles estão integrados assim. E eu sou só o cara para dar o apoio para eles, para provocar eles no lado bom, né? Provocar o máximo deles. Mas assim, eu tenho muita confiança e convicção que esse grupo ainda pode dar muitas coisas boas para o CRB. Valeu, então a gente está encerrando a nossa transmissão aqui pela FM, mas você segue conosco aqui no canal Gazeta FM Aérea, acompanhando na íntegra a entrevista coletiva de imprensa com o técnico do CRB, o Eduardo Barroca. Para todos da Rede Gazeta de Rádios, um grande abraço, a gente volta amanhã no programa Bola Quente. Timaço, não tem nem comparação. Orlando Batista. Direto com o estádio Rei Pelé, segue a coletiva de imprensa do técnico Eduardo Barroca do CRB. A gente já estava buscando, depois da saída de Daniel Lima, um atacante com característica diferente do de Breno e de Mikael. Mikael é um jogador muito bom em sustentação de jogo de parede. Mikael é um cara muito bom no chute de média e longa distância. Mikael faz muito bem esse jogo combinado em alguns momentos, virando o quarto homem de meio. Breno já não é isso, Breno já é o atacante que prende o zagueiro, Breno é o cara da bola aérea, Breno é o cara que vai fazer gol no cruzamento e faz mesmo. Bola entrar lá, Breno chega o tempo todo segurando a bola e finalizando. E o Facundo, eu acho que ele dá uma característica que nem Breno nem Mikael tem, de ataque à profundidade, de perna rápida para pressionar. Eu acho que enriquece um pouco esse nosso cardápio para frente. Eu sempre entendo que goleiro e centroavante é uma posição que não se improvisa, então é muito importante a gente ter especialistas com características diferentes, né? Por ser uma posição que a gente não improvisa. Então, estou feliz com a chegada dele, acho que vai enriquecer também a nossa competição interna. A chegada de um cara de bom nível faz com que todo mundo tenha que se entregar mais. Essa competição justa ali entre eles de treinamento vai ficar cada vez melhor, e eu como treinador vou tentar utilizar o máximo que eu puder o que cada um tem de bom. Tenho usado o Breno, tenho usado o Mikael, vocês podem perceber, porque tenho confiança nos dois em cada um dos cenários dos jogos. E agora a gente tem mais um jogador que pode oferecer outras características para a gente. Barroca, você falou sobre a dificuldade de tirar o GG
de uma partida que ele estava bem, mas ele estava amarelado, e quando ele toma amarelo, o nosso Iverson Fernandes na transmissão já lembra que ele está fora contra a equipe do Volta Redonda porque tinha a questão do pendurar. A sua decisão também do Giovani já é para ter uma avaliação dele com 45 minutos planejando esse jogo contra o Volta Redonda, ou você já tem essa plena confiança no Giovani para manter seu modelo de jogo com 2 meio-campistas? Não, eu não pensei em nada no jogo do Volta Redonda sobre a substituição. Eu pensei única e exclusivamente no nosso jogo de hoje. Foi difícil, como eu falei, tirar o GG, porque o GG vinha bem e, você tirar o cara só por causa do cartão, mas conversei com a comissão técnica, a gente tomou uma decisão junto ali, a gente não podia correr risco, porque se acontecesse, pode acontecer no jogo, um cartão amarelo, ia realmente comprometer o nosso jogo, e eu tinha convicção pelo que a gente produziu no primeiro tempo, que a gente ia fazer um gol. Então, a entrada de Giovani foi por isso. Eu trouxe o Daniel para fazer a função de GG e botei o Giovani pelas competências que o Giovani tem. Eu não preciso conhecer Giovani, porque conheço bem Giovani de outros clubes. Giovani trabalhou comigo no Coritiba, Giovani trabalhou comigo no Avaí, Giovani trabalhou comigo, menino, no Corinthians. Então, eu conheço o Giovani muito bem, sei do potencial de Giovani. E agora a gente vai estudar o Volta Redonda, ver quais são as melhores opções para iniciar e para entrar lá no decorrer do jogo. Sei que é um jogo difícil. O jogo aqui foi muito difícil, se a gente lembrar, a gente ganhou o jogo, mas foi um jogo dificílimo. A equipe do Volta Redonda, se a gente pegar os números da competição, é uma equipe que tem números expressivos, positivos em tudo que envolve a parte ofensiva do jogo. Conheço bem o trabalho do Rogério, a gente vai ter que se preparar bem para fazer um grande jogo. Barroca, ainda com relação à janela de transferência, né? Teve aí o Luiz Fernando, foi anunciado, e hoje o Facundo. Qual é a tua ideia? É por aí, permanece com esses dois, vem mais alguém? O teu grupo também ninguém sai, está enxuto, tu pensa em liberar alguém? Qual é a situação do... Quando a janela estiver aberta, a gente vai estar olhando, conversando. Eu tenho uma relação assim, muito próxima com a Ari, a gente conversa diariamente, a gente debate diariamente. Puxei o Maicon, lateral esquerdo do Sub-20, em definitivo, profissional. O Maicon é um jogador com potencial muito grande, tem treinado muito bem aqui. Até liberei ele para jogar no Sub-20 e tenho conversado com o Otávio que sempre para ele vai ser muito importante jogar lá no Sub-20 e treinar aqui no profissional. A gente tem quase um time todo de jovem. Se você pegar, a gente tem o Pureza, a gente tem o Wallace, a gente tem Darlison, a gente tem Baranha, a gente tem Rodriguinho. A gente tem uma série de jogadores, o Michael na lateral esquerda, a gente tem uma série de jogadores jovens que estão se desenvolvendo nesse trabalho aqui, competindo com os jogadores mais experientes. E eu acho que uma das minhas funções como treinador é desenvolver esses jovens jogadores. A gente tem uma base sólida aqui. Nosso time, desde que eu cheguei aqui, é um time, se vocês forem pegar, desde a minha chegada, a gente tem uma matriz muito clara, a gente muda pouco o nosso núcleo duro de time. E os jogadores que têm entrado, né, eles precisam fazer mais vezes do que aconteceu hoje. Então, por isso que eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente vai ficar muito forte, desenvolvendo os jovens, confiando nos jovens, aproveitando esses jogadores. Eu esqueci do Caliel também, que é um jogador que nos últimos jogos não tem entrado, mas é um jogador que treina pra caramba, não se larga, tá ali o tempo todo, eu estou exigindo dele. É um jogador que é importante, daqui a pouco vai voltar a ter espaço, tem minha confiança. Então, assim, é isso. O trabalho é a gente ir jogo a jogo, passo a passo, ir olhando para dentro, ir se desenvolvendo dentro, se exigindo, e pensando jogo a jogo para ir evoluindo na classificação. Barroca, até pouco tempo atrás o CRB tinha um centroavante que, além, né, do que fazia em campo, era ídolo, capitão. Hoje você tem uma concorrência, né, nessa posição, ali do Mikael e também do Breno Herculano. Como é que você tem visto essa concorrência, se ela de fato vai alternar bastante a depender de cada jogo, e se isso de alguma maneira acaba, talvez, entre aspas, prejudicando o entrosamento da equipe nesse setor ofensivo, naquilo que você precisa, questão de efetividade, etc. Essa pergunta ela é muito boa, mas é muito difícil de ser respondida, porque o que me faz dar sequência, além, obviamente, da característica do adversário, é a consistência de rendimento, né? Parte física, a entrega dos jogadores com e sem bola. Então, assim, acho que Breno e Mikael, eu não sei exatamente, eu posso estar falando aqui sem 100% do embasamento, mas acho que eles têm, assim, uma quantidade equilibrada de participações, iniciando e entrando. E o rendimento com consistência deles vai fazendo com que eles tenham sequência.
a gente tem a chegada de mais um jogador. A gente já tinha Daniel Lima quando eu cheguei aqui, só tinha... Breno ainda não estava, Breno só chegou depois do segundo jogo, Mikael também estava sem condição de estar sendo utilizado, né? Se a gente lembrar, o meu início só tinha Daniel Lima. Depois chegou Potka chegou a ser utilizado por dentro. E o que me faz repetir e dar maior minutagem é consistência de rendimento. Obviamente eu levo em consideração a característica do adversário, o acumulado de jogos, mas campo fala e essa competição entre eles que é saudável, que é boa. Uma coisa muito legal de falar é que os dois se respeitam pra caramba, os dois competem na moral, competem na lealdade, um torce pro outro de verdade ali. Eu percebo claramente que Breno e Mikael são parceiros fora de campo, se respeitam muito. Então eu também, como treinador, tenho que ter a confiança de utilizá-los sempre com confiança e exigir que eles entreguem o máximo para o nosso time. Tá, e essa foi a coletiva do técnico Eduardo Barroca após a vitória do CRB por 1-0 diante do Atlético, que retirou o CRB ali daquela zona incômoda próximo da zona de rebaixamento.